Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, prosseguindo com a exposição desse Evangelho, capítulo 17. Se o Senhor permitir, nós vamos do verso 14 ao verso 21. Mateus 17, verso 14, diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Só até aí, vamos orar ao Senhor. Deus eterno e Pai de toda bondade e misericórdia, abrimos a Tua palavra, Senhor, e o Senhor conhece a limitação do nosso coração e do nosso entendimento. Então, desperta, Senhor Deus, a nossa alma para que, se ela estiver abatida, seja renovada. Aflita, ela se transforme agora em alegre. Se ela estava apreensiva, Senhor, possa se acalmar. Se ela tem se desviado dos teus caminhos, possa ser novamente colocada nos trilhos, Senhor. Faz com que o Teu Evangelho penetre, Senhor Deus, completamente o nosso coração. Nos transforme, Senhor Deus, nessa noite. Aquele que não Te conhece, passe a conhecer o Senhor Jesus Cristo. E aquele que já confia no Senhor, possa entender melhor a respeito da sua fé. Ajuda-nos em Cristo Jesus. Usa-me para a Tua glória, em nome do Teu Filho. Amém. Eu não sei quantos de vocês já passaram pela experiência de viajar para um lugar distante, um lugar onde a cultura é diferente, onde a língua é diferente, ou até mesmo o sotaque é diferente, onde você tem uma cultura que ela choca-se com a que você está acostumado. Indo mais além nessa perspectiva, alguém já pode ter passado pela experiência de morar fora da nossa cidade e ver que os nossos costumes aqui podem ser diferentes em outro lugar. Você tem costumes que seu vizinho também tem. Você tem costumes e hábitos que a sua cidade toda praticamente tem. Mas quando você sai da sua região e vai para outra, você percebe que eles fazem coisas comuns de uma forma diferente. Não só isso, você percebe que eles falam diferente. Eles pensam diferente. E isso é intrigante, porque quando você se choca com essa cultura, você agora tem que se adaptar. Você não é dali. É você que tem que se adaptar naquele ambiente. As pessoas não vão mudar porque você está ali. É você que precisa se adaptar àquela nova realidade. E isso é difícil. Não é fácil. Imagine você ser um cidadão de outro país, de cultura, língua e perspectiva de vida diferente, morar numa nação do outro lado do mundo. Veja como isso deve ser muito confuso.
E eu digo isso, irmãos, porque essa é uma perspectiva muito trabalhada, né, em outras palavras, no capítulo 17 de Mateus. Mateus 17, ele trabalha com duas visões de mundo, ou com duas pátrias, com duas realidades distintas. Quando você lê Mateus de 1 a 13, o Senhor Jesus Cristo está no monte, e ele leva Pedro, Tiago e João para aquele monte. Esses homens que são cidadãos da terra, que ainda vivem nesse mundo, que têm afazeres nesse mundo, eles são levados a esse monte e lá eles têm uma visão da glória. Eles têm uma visão, né, de uma perspectiva celestial. Porque ali no monte aparece Elias e aparece Moisés. É uma visão extraordinária. Eles nunca viram aquilo. É outra perspectiva de vida. Eles estão ali, lei e profeta, estão na frente daqueles homens. E não só isso, é nesse monte que é chamado Monte da Transfiguração, onde o Senhor Jesus Cristo, ele aparece resplandecendo em glória, apresentando a sua divindade. E Pedro, não mais que rapidamente, ele diz: eu não quero mais sair daqui, o meu lugar é esse. E a proposta de Pedro para Jesus é: eu não vou voltar mais para a minha antiga pátria, eu não vou descer mais o monte, eu quero habitar aqui. Veja, Moisés, Elias e Cristo. Tem mais dois irmãos aqui, Tiago e João, eu vou descer para quê? É a perspectiva de quem já avistou os céus e quer morar lá. Então ele diz: vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés, nem precisa para mim. Eu nem quero tenda, eu só quero ficar morando aqui. Mas vem a voz do Senhor. Deus Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Terminando essa visão do céu, que Pedro não tinha mais nenhum desejo de descer daquele monte, a vontade era de ficar lá. Jesus toma os seus discípulos e vai voltar para a realidade. Eles estiveram no céu, entenda, eles viram a glória do Senhor e desejaram viver naquele lugar, mas eles precisavam descer para a realidade. Em outras palavras, eles tiveram um encontro com Jesus Cristo em glória, mas em seguida precisaram voltar para a realidade. É por isso que o texto diz: eles desceram do monte. Todo domingo é assim, irmãos. Nós subimos o monte. Nós viemos de vários lugares para aqui. O Senhor nos congrega nesse lugar logo cedo. E você passou a semana toda esperando. De manhã, quando a gente aponta o carro ali, que começa a ver as pessoas, que alegria. Eu passei 2 semanas longe dessa igreja, e é difícil de ficar longe. Quando a gente entra, diz: que alegria, meu povo está aqui de novo. E você fala com um presbítero, e você abraça um diácono, você revê os irmãos. Eu estou subindo um monte. Começa o culto, cantando os salmos, lendo a palavra de Deus, e a gente subindo o monte. Aí Cristo começa a falar, palavra pregada, palavra encenada, a glória sendo manifesta, Cristo resplandecendo em glória no nosso meio. Termina o primeiro culto, mas não terminou tudo ainda. Ainda vou ter a oportunidade de sentar à mesa com os irmãos, nós vamos ter o nosso almoço. À tarde a gente vai descansar um pouco, de noite
voltamos para cá. E essa é uma realidade tão maravilhosa que quando termina o culto da noite, a gente não quer ir embora. Então, nós inventamos agora uma maneira de esticar o domingo. Nós vamos ter agora o lanche, então fica aqui. O lanche, irmãos, nada mais é do que uma desculpa para a gente esticar o domingo. Porque lanchar, você lancha em casa. Eu não quero descer do monte. Eu vi Jesus Cristo em glória. Eu quero permanecer com esse povo que estava comigo lá em cima. Então eu vou para o lanche ali, se é uma comida mais elaborada, se não é detalhe. Se é muito ou pouco, é detalhe. Mas eu quero ficar com o povo de Deus. Aí dá 10 horas, 11, às vezes meia-noite, e acabou o domingo. Não tem mais para onde sair. Não tem como fugir da realidade. Terminou o dia do Senhor. E a gente vai descer um monte. É difícil descer um monte para segunda-feira. Porque amanhã você vai voltar para os seus afazeres. Amanhã tem luta. Amanhã uns vão viajar. Amanhã outros vão pegar no batente 5 horas da manhã. E aí você já fica com aquele sentimento de saudosismo. Eu não queria ter descido do monte. Mas eu não preciso viver a semana simplesmente nesse saudosismo. Eu posso viver como quem vive um pouco do dia do Senhor. Porque os elementos estão dispostos na nossa frente. Então eu vou no carro, eu estou cantando os salmos, lembrando do culto. Eu estou em casa, eu estou orando, eu estou me lembrando dos irmãos. Na minha oração, os meus irmãos que estavam comigo lá em cima, quando estavam diante da glória do Senhor, fazem parte da minha oração. Eu estou trabalhando, estou pensando no povo de Deus. Como é que eu estico o dia do Senhor? Eu começo a investir tempo e amizades na igreja. Não só no domingo. Deus nos deu tantos recursos hoje, irmãos. O WhatsApp é uma bênção, não tenha dúvida disso. Porque é a semana inteira a gente interagindo naquele grupo. Algumas coisas que são muito sérias, edificantes, outras coisas que são próprias da nossa natureza mesmo, para a gente descansar um pouco. Tudo aquilo faz parte disso aí. Você está exercitando a sua amizade. Mas vai mais além. Se você quer viver o dia do Senhor, né, ou os benefícios do dia do Senhor durante a semana, como se não tivesse descido do monte, você usa os exercícios do dia do Senhor na semana. Tem culto doméstico, tem oração, existem muitas pregações à disposição para você assistir, tem reunião de oração na quinta-feira, tem aconselhamento se for necessário. Não é para você passar a semana triste. Eu desci no monte, mas Cristo continua comigo. Porque essa é a perspectiva do Evangelho em Mateus 17. O Cristo que foi apresentado lá em cima do monte não ficou lá. Ele desceu com o povo. E ele desce porque um conceito fica muito claro. O conceito é: eu estarei convosco todos os dias. Eu não estarei convosco no domingo, na hora do culto. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E assim eu vou vivendo, em comunhão com os irmãos, a semana inteira. Quando eu vou trabalhar, eu já não trabalho como as pessoas do mundo. Eu trabalho como quem viu Cristo glorificado. Então, se eu sou funcionário, eu trabalho como Cristo é servo, servo fiel. Se eu sou patrão como Deus é patrão, bom Senhor.
que se compadece do necessitado. E aí, quando vai exercitar o papel de pai, ele é pai, o crente é pai como Deus. Tem paciência com o filho, ama o filho. O filho é filho como Cristo, que obedece ao pai. A esposa é como a igreja, que se submete em amor ao seu marido. É assim que eu vivo domingo durante a semana. Não é com êxtase espiritual. Nas minhas atividades normais, naquilo que é próprio dessa terra, eu vivo como cidadão lá de cima. Não há dicotomia. Meu trabalho secular e meu exercício espiritual. O meu trabalho secular é espiritual. Lavar roupa é espiritual. Lavar louça de casa é espiritual. Porque tudo é espiritual para aqueles que são espirituais. Não com misticismo, mas tudo eu faço como quem viu Cristo glorificado acima do monte. Então a narrativa começa assim, verso 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Que situação, irmãos! O evangelista ele vai propor um novo contraste agora, além de céus e terra, além de ser cidadão dos céus e ao mesmo tempo cidadão da terra, e eu preciso aprender essas duas coisas, ele começa a fazer um contraste na cena que houve lá em cima do monte. Porque lá no monte da transfiguração, um pai foi apresentado. Deus Pai disse: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E um filho também estava ali, aquele que iria cumprir a vontade do Senhor. Quando Cristo desce do monte, veja, o narrador apresenta uma multidão. O texto diz: chegaram para junto de uma multidão. Mas Cristo não vai tratar com a multidão, Cristo vai tratar com um homem. Essa é uma dinâmica da Escritura, e aí para você aprender a ler a Escritura, é bom que você entenda isso. Os diálogos na Bíblia, eles não são diálogos entre Cristo e as multidões, não é assim que funciona. Quando Cristo fala para muita gente, é um sermão, não é diálogo. Então, quando é conversa, geralmente são duas pessoas envolvidas. Cristo e Nicodemos, é Jesus e a mulher samaritana, e é Jesus e o pai do menino lunático. Então, o filho que foi enviado pelo Pai bondoso, porque Deus Pai não é um pai egoísta, Ele entregou o seu filho. A ideia de Cristo descer do monte, Cristo está sendo enviado, Ele que tem toda a glória, Ele vai descer para se esvaziar e fazer a vontade do Pai. E quando Ele desce do monte, quem aparece? Um pai. Não é mais o pai lá de cima, agora é o pai da terra, desesperado. Qual é o desespero desse homem, irmãos? O filho dele é lunático. O que é isso? Houve um período de tempo onde lunático se entendia que uma pessoa com um problema mental, ele era lunático porque o problema dele ele mudava com as fases da lua. Houve um período de tempo que se pensou assim, depois se viu que não tem nada a ver com a lua, né? Hoje, isso aqui, os sintomas que são tratados aqui, não com tantos detalhes em Mateus, mas daqui a pouco nós vamos ver lá em Marcos 9, os detalhes do outro evangelista, dizem respeito a alguém que tinha epilepsia, seria mais ou menos assim. Então, o lunático aqui é alguém que tinha sintomas de epilepsia, porque ele se debatia, ele espumava, né?
Mas esses sintomas não são sintomas simplesmente de uma doença, não é enfermidade. Veja, porque ele não recorre a um médico, ele recorre ao Senhor. É como no caso do leproso, que ao invés de procurar um médico, ele procura Cristo. E na linguagem do leproso ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele nem diz: o Senhor pode me curar. Mas curar e purificar ali tem exatamente o mesmo sentido. O problema não era simplesmente doença, o problema é espiritual. Como é que eu sei disso? Abra comigo agora em Marcos, capítulo 9. Veja o texto correlato a esse. Marcos 9, a partir do verso 14. O relato de Marcos ele é bem mais extenso, vai do verso 14 até o verso 29. Nós vamos ver algumas partes desse relato. Verso 14 diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Veja, ele já dá agora, inclusive, quem estava ali naquela multidão. Os escribas estavam discutindo no meio da multidão. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lançam-o por terra e ele espuma. Veja a descrição: ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei até os discípulos que o expelissem e eles não puderam. Então Jesus disse, e aí volta a tratar da questão. Verso 20: E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Veja, agora não é a doença simplesmente. É dito aqui que um espírito fazia isso. Então não é a simples epilepsia. Né? Assim como lá em Mateus 8, não era uma simples lepra, se é que lepra é simples. Mas não é simples no sentido de não é comum. Você tem aqui uma doença, e é uma doença, mas não é doença gerada, né, por uma questão simplesmente material, uma questão física. O problema aqui é espiritual, porque é um espírito que toma conta desse rapaz. E esse rapaz, quando esse espírito toma conta, ele tem sintomas de epilepsia. Mas ele não é epiléptico. E aí, por favor, não confunda a nossa epilepsia da nossa época com possessão demoníaca, né? Porque aqui foi muito bem tratado e explicado. Aqui é um espírito imundo que tomou conta desse rapaz. A situação não era fácil, irmãos. Pense em que tragédia de vida desse homem. Ele criou o filho, ele amava o filho dele, e desde a infância, esse menino começava de uma hora para outra a se debater no chão, e esse espírito lançava esse menino na água, lançava ele no fogo, tentando matar. Porque isso não é só epilepsia, isso aqui é possessão demoníaca. Ele tentava matar aquele menino. E o pai estava desesperado, desde a infância. Não tenha dúvida que ele já deve ter levado para todos os especialistas da época, seja lá quais forem que existissem naquele tempo. Mas ele fez de tudo. E ele ouviu falar que existiam discípulos de Cristo que poderiam ajudá-lo. Não puderam, vamos tratar disso daqui a pouco. Mas agora, em vendo o Senhor, eles procuram ajuda, ele procura a ajuda de Cristo. Um pai que, ao ver o desespero do filho, procura o Senhor. Preste atenção que nem em Mateus, nem em Marcos, e também se você ler Lucas 9, que é o terceiro texto correlato,
Em nenhum momento você vai ter a descrição do filho, desse menino, né? É um rapaz, seria mais ou menos essa descrição, desse rapaz, em termos do que ele fazia. Não diz assim, porque o menino que era engenheiro, não diz isso. O rapaz que era médico, administrador de empresa, comerciante, por que o texto não fala, por exemplo, da profissão dele? A narrativa também não diz assim, porque esse rapaz que era casado, ou o rapaz que era solteiro, esse rapaz era um rapaz brincalhão, ou era introvertido. Nenhuma informação a esse respeito é dada. Sabe por quê? Porque quando alguém tem um problema espiritual, pouco importa se ele é engenheiro, médico ou administrador, se é casado ou solteiro, pouco importa se é alegre ou introvertido, o único problema da vida dele é espiritual. O que de mais importante esse pai podia fazer, senão orar ao Senhor? O que de mais importante um pai pode se preocupar, senão com a vida espiritual do filho? Meu filho está estudando, ele vai ser um grande doutor. Abriu uma empresa, a empresa está indo tudo bem, ele vai crescer. Aí você pergunta, qual é a igreja que ele frequenta? Não, ele não está na igreja não, mas está tudo bem. Ora, a preocupação de um pai e de uma mãe é se ele vai ser doutor, dono de empresa, se vai casar, se vai ficar solteiro. Aquela pressão da mãe com a filha. 20 anos, 25 anos, 30 anos, 35 anos. Vai casar ou vai ficar solteira? A preocupação não é essa. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, você já está casado com Cristo. Então você tem um marido que nunca vai lhe deixar. Tranquilidade. Se você é doutor, ou se você não é doutor, e olhe que nós não estamos menosprezando o fato de estudar, mas não é a prioridade. Isso não vai mudar para onde você vai depois de morrer. O que precisa preocupar a mente de um pai e de uma mãe, o que deve trazer orgulho para um pai e para uma mãe, não é dizer assim, o meu filho é doutor fulano de tal, conhecido em toda a região, é dono daquela empresa, gerente daquele grupo. Não é assim. Aquele pai chegou e disse, socorre o meu filho, porque ele está em um problema espiritual, Senhor, que nem os teus discípulos resolveram. Eu não quero saber a profissão dele, não quero saber o estado civil dele. Senhor, ajuda o meu filho. Qual deveria ser a preocupação dos pais? Abra comigo em Jó, capítulo 1, por favor. O texto de Jó diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. A introdução do texto é a respeito do pai. Quem era Jó? Mas quando o pai é reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal, é impossível não tocar logo em seguida na família dele. Veja o que é que o texto faz no verso 2. Nasceram-lhe, por que citar os filhos? Num livro de sabedoria, veja, o livro ele tem por propósito me ensinar a viver. Jó, Salmos, Eclesiastes, Provérbios, me ensinam a viver. Aí ele diz, um pai reto nasce filhos. São 7 filhos e 3 filhas.
Como era um homem trabalhador, em seguida vem os seus bens. Veja, primeiro a condição espiritual e depois os bens. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. O texto diz assim: esse homem não faltava nada para ele. Não tinha ninguém mais próspero do que ele. Mas qual era a preocupação de Jó? Verso 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó não era um homem avarento, irmãos, porque o texto só faz citar a riqueza dele, depois não volta para falar da riqueza dele. A riqueza de Jó eram os filhos que ele tinha, e ele se preocupava com a alma desses filhos. Porque filho que tem muito dinheiro, ele vai fazer banquete, ele vai fazer festa, e Jó se preocupava com eles. Então diz: olha, depois que vocês terminarem as festas, e com o coração, né, de quem tem preocupação, ele trazia, ele ficava de madrugada. Porque não são assim os pais e mães que se preocupam com os filhos de madrugada, orando pelos filhos, intercedendo pelos filhos. Eles têm tudo já. Não ia faltar nada para os filhos de Jó. Dinheiro, posses, era o maior da região. Não importa. Será que meus filhos pecaram, Senhor? E a preocupação de Jó era essa: será que eles pecaram? O nosso tempo diz assim: a maior herança que eu posso dar para os meus filhos é educação. Um pai pobre diz: olha, eu não tenho muito para lhe deixar, mas uma coisa eu lhe deixo: a educação. É compreensível. Em certo contexto é compreensível que o pai diga isso, a mãe diga isso. Ele está dizendo no outro sentido, ele está dizendo que a educação, em termos gerais, é o que ele pode dar. Mas essa não pode ser a herança de um pai e de uma mãe crente. Educação o ímpio dá também. E nós não somos como o povo desse mundo. O que é que eu posso deixar de mais rico, de mais importante, de mais produtivo na vida do meu filho? Eu vou orar por ele. Vou ensinar os caminhos do Senhor. Jó ensinava como sacrificar, ou seja, ele ensinava como adorar. Ele levava o filho para o culto. Não deixava os filhos em casa. Preocupação com a casa dele. Porque o que eu posso lhe dar ao meu filho não é educação, não é dinheiro, não é deixar uma herança aí. É pronto, se eu deixar uma herança, está resolvido o problema dele. Não está, porque se seu filho tiver um problema espiritual, ele pode ter o dinheiro do mundo todo, e ele vai estar perdido. Ele vai estar completamente perdido. Davi era muito sábio. Davi era muito sábio. Quando um teólogo do século XVII vai comentar o Salmo 32, ele fala da sabedoria de Davi como um pai. Alguém que se preocupava com a vida espiritual dele e dos seus filhos. Ele diz assim: o grande rei de Israel, ele nunca disse assim: bem-aventurado é o homem que pode governar sobre todos os reinos da terra. Não é esse o conceito de Davi.
Ou quão bem-aventurado é um homem cheio de riqueza para deixar para o seu filho. Também não é esse o conceito de Davi. Davi disse assim: bem-aventurado é o homem que tem o seu pecado perdoado e a sua iniquidade coberta. Ah, se meu filho tiver o pecado dele perdoado e a iniquidade dele coberta pelo sangue do Cordeiro, ele vai ser bem-aventurado. Depois eu vou pensar nas outras coisas. Então, rapidamente, o nosso coração inverte essa ordem. Primeiro eu penso no colégio mais caro, eu penso nas roupas mais caras, eu penso em tudo dessa terra. E pouco me importa como está a vida espiritual do meu filho. Davi disse: bem-aventurado é um homem que tem o pecado coberto. Aquele homem que tinha um filho lunático não citou nada a respeito da vida dele, somente o problema espiritual. Então a gente vai voltar para o texto de Mateus 17. Foi apresentado o problema. Vamos ver qual é a resposta do Senhor Jesus Cristo no verso 16. Ele diz assim: ainda palavras do pai daquele menino: apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Alguém pode pensar assim: talvez Jesus não tinha dado ainda poder, esses discípulos não tinham o mesmo poder do Senhor, por isso que eles não conseguiram. Não é bem assim, irmãos. Quando você volta para o capítulo 10, do mesmo Evangelho de Mateus, antes de Jesus os enviar, no verso 1 é dito assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. O que faltou, então, não foi poder. O que faltou aqui foi fé. Porque Jesus, quando identifica o problema, ele não diz que era falta de poder, diz que era falta de fé. Que raça, que geração incrédula e perversa. E aí você pensa geração como se fosse só aquela geração. Aquele povo do século I era um povo realmente muito incrédulo. Mas se você volta, por exemplo, para Deuteronômio 32, quando Moisés está descendo do monte e vê o povo, não é Êxodo 32, é Deuteronômio 32, e vê o povo se corrompendo novamente, sabe quais são as palavras de Moisés? Geração incrédula, que geração perversa. Ele não está falando ali a respeito de que é aquele período de tempo, mas é que o povo é incrédulo. O povo de Deus é incrédulo. Ora, se no período de Moisés, onde eles viram tantos milagres, havia incredulidade, se no período de Cristo, que eles viram tantas façanhas do Senhor, ainda houve incredulidade, e nós? E nós? A incredulidade, irmãos, da nossa geração, ela faz com que as pessoas zombem da nossa fé. Porque o pai do menino disse assim: eu apresentei os teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Agora você imagina, porque Marcos disse que ali estavam os escribas. Eles viram tudo aquilo ali. Os 9 discípulos que estavam embaixo do monte não puderam curar. Então foi motivo de chacota para o povo. Porque a nossa fé, muitas vezes, é motivo de chacota para a nossa geração.
Porque as pessoas do mundo esperam mais fé de nós. Quando você passa por tribulação no seu trabalho, que mostra muita fraqueza, muita instabilidade na sua vida, em termos de fé, naquilo que vai acontecer. Todos nós temos isso, irmão. Mas quando isso fica muito claro, para o ímpio, é motivo de chacota. E aqui, veja, aqui o problema era com os discípulos, então o problema era muito maior. A própria liderança da igreja era incrédula. E foi humilhada. Então Jesus vai resolver o problema. Ele diz assim no verso 18. Final do verso 17 diz: trazei-me aqui o menino. E no verso 18, e Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Lendo o capítulo 9 de Marcos, você vai ver lá que quando o menino foi ressuscitado, porque volte comigo para Marcos 9, por favor. A descrição é bem mais detalhada de Marcos, veja. Verso 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto. A ponto de muitos dizerem: morreu. Por que isso, irmão? Por que deixar o menino chegar a esse ponto de morreu? As pessoas olhavam e diziam: morreu. Porque a epilepsia, você fica se tremendo, né? Mas depois que passou aquilo ali, ele ficou calmo. Mas ficou tão calmo que parecia que tinha morrido. Porque Jesus vai agir agora. E ele vai mostrar para os discípulos e para o mundo qual é a obra dele, que ele faz por meio da fé. Ele perguntou ao pai: você crê? Ele disse: Senhor, eu creio. Então, quem crê passa da morte para a vida. Então aquele menino é recobrado nas forças. Mateus não deu esse detalhe, mas Marcos foi mais detalhista, para que eu possa entender que aquele menino saiu da morte para a vida. Não é cura simplesmente, nós estamos falando aqui de Jesus como curandeiro, é Jesus como redentor, como alguém que está tirando um menino da morte. Sabe como isso aconteceu? Porque um pai orou. O pai orou pela salvação do menino. Por isso que aconteceu assim. Olharam e disseram: está morto. Então ele reviveu. Para que aqueles que testemunhavam vissem o poder do Evangelho, que tira um homem da morte para a vida. Esse é o Evangelho do Senhor. E é por isso, irmãos, que é tão importante que você traga seu filho para a igreja. Porque isso acontece no nosso meio. Os filhos da aliança, eles vêm para o culto, eles não são retirados do culto. Eles ficam no culto, porque eles vão ouvir a pregação. Eles vão ouvir a pregação. Argumentos são muitos contra isso, né? Hoje mesmo, conversamos um pouco ali. Um pastor um amigo nosso, um dia foi perguntado na igreja dele, por que os filhos ficam no culto, né? E determinada pessoa da igreja disse assim: pastor, o senhor acha que os meninos entendem tudo que é dito ali no culto? A resposta dele foi fantástica, né? Eu queria perguntar ao irmão: o irmão entende tudo que eu falo? Provavelmente não. E está no culto. Então não vou tirar um culto, não vou abrir uma salinha para o irmão. Então vai ficar, a criança também vai ficar no culto. Porque a questão não é de entendimento, sabe, irmão? Não é só compreensão racional, né? Não é essa coisa que pedagógica, que eu vou criar várias salinhas, uma salinha para cada...
é a palavra de Deus. E você não vai conseguir entender tudo. Talvez um dia, mas tudo é difícil. Mas você vai entender, logo de cara, é que Jesus Cristo, Ele tira um menino da morte para a vida. E as crianças estão ouvindo isso aqui. E no determinado tempo do Senhor, ouvindo um sermão como esse, o Espírito Santo vai lá e age no coração dessa criança. E tira ela da morte para a vida. No meio do culto. Da morte para a vida. Não é à toa que Cristo diz: trazei a mim as criancinhas, não as embaraceis. Não tire a sua criança do culto, não tire a sua criança de ouvir a palavra do Senhor. O que é tratado então pelo Senhor, voltando lá para Mateus 17? Ele vai tratar a fé dos discípulos. Mateus 17, verso 19, diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirias a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Um prato cheio aqui para quem crê em confissão positiva, né? E todas essas loucuras da nossa época. Jesus está dizendo que alguém que tem fé pode todas as coisas, você atingir essa fé, você vai poder fazer tudo. Ora, se ele estiver dizendo isso, ele está perdendo o próprio lugar dele, ele está colocando mais um Deus ali. O que é a fé? O que é fé? Matthew Henry, comentarista do período do século XVII, ele fala sobre fé e incredulidade. Ele diz assim: aqueles que são incrédulos serão perversos, e a incredulidade é o pecado nas suas piores características. Então, o que é fé? É o contrário de incredulidade. A fé é concordar com Deus. A descrença é opor-se a Deus e contradizê-lo. Ou seja, se eu concordo com Deus, quando eu oro com fé e as coisas acontecem, eu não mudei Deus. Eu só concordei com a vontade dele. Então, a minha fé é submissão à vontade de Deus. Então, quando eu oro com fé, ou seja, oro em concordância com a palavra de Deus, eu não estou me opondo a Deus. Então, se eu estou na vontade de Deus, a vontade de Deus se realizará. O que é incredulidade? Incredulidade não é ter fé, ou não ter fé nenhuma. É não ter a fé verdadeira. Preste atenção nisso. Porque os ímpios também dizem ter fé. Eles dizem ter fé no governo, eles têm fé neles mesmos. Mas não é a fé que está sendo tratada aqui. A fé que foi tratada aqui é fé genuína no Senhor. E a fé verdadeira que faz o que é impossível virar possível é a fé que me faz concordar com Deus. Logo, quando eu oro com fé, eu nunca mudo a vontade de Deus. Eu só alinho a minha vontade com a dele. Essa é a oração de fé. Essa é a oração de poder. Os discípulos não tiveram uma fé nesse sentido. É por isso, irmãos, que quando é citado aqui, por exemplo, o grão de mostarda, aí você acha que a fé deles era muito pequena, simplesmente. Mas alguns comentaristas vão falar, inclusive, que o problema não era só de tamanho, mas era de qualidade da fé. A fé deles não tinha qualidade bíblica, ainda era débil. Por isso eles não conseguiram fazer aquilo que era necessário. Por outro lado, eu preciso aprender um pouco aqui com os discípulos, nisso que eles fizeram. Porque a cena ela é dividida. Você tem a primeira cena, quando o diálogo ali entre Cristo e aquele pai,
Perceba que as cenas são divididas, e agora não é mais Cristo e aquele pai. Foi resolvido o problema daquele menino, aquele rapaz, e agora são os discípulos com Cristo. Essa questão em particular, porque agora eles vão sentar com o seu Senhor e vão tratar da debilidade da fé deles. E aprenda isso. Em particular, eu vou tratar da debilidade da minha fé. Existem muitos momentos para você fazer isso. Mas alguns são especiais. Você tem uma expressão muito clara na literatura puritana, é manhã e noite. Adoração manhã e noite. Alguns livros, por exemplo, que dizem devocionar manhã e noite. Por quê? Porque são horários especiais da nossa vida. Manhã e noite é antes de me levantar e ao deitar. Ao deitar, por exemplo, eu vou meditar naquilo que eu fiz durante o dia. E é um exercício muito produtivo. Antes de você dormir, ao deitar, você começa a pensar naquilo que aconteceu durante o dia. E ali você vai ver as suas debilidades na fé. Você vai avaliar, né, onde você errou. E vai conversar com Deus, como fizeram os discípulos. Onde nós erramos, Senhor? Não perca essa oportunidade. Cedo ao levantar, você tem algumas programações durante o dia. Mas antes de botar o pé no chão, Senhor, aí você vai conversar com o Senhor, para que Ele trate as debilidades da sua fé, antes de você se levantar. Por isso, manhã e noite. Eles disseram: Senhor, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Eles queriam saber onde erraram. E o Senhor vai ensinar. A última parte do texto, verso 21, diz assim: Jesus vai ensinar como não cair mais nesse problema. Mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Outra confusão grande que é feita aqui. Existem problemas na vida que só com oração e jejum. Claramente foi dito aqui. Mas por que foi dito isso? Porque qual era o problema do menino? Era na carne. Ele era externo, você via externamente. O corpo dele sofria. Qual era a causa? Era interna. O que é a oração? Exercício espiritual interno. Eu vou orar, geralmente eu oro calado. Eu e o Senhor. Mas o que é o jejum? É mortificação da carne. Os nossos problemas nunca são só espirituais. Uma coisa está ligada à outra. Sua carne sofre por conta do seu espírito. É por isso que oração e jejum, que já foram tratados no capítulo 6, eles retomam, né, a atenção do Senhor aqui no capítulo 17. Não existe jejum sem oração. Então, aprenda, inclusive, isso, né? Não faça jejum, por exemplo, você vai sair para trabalhar o dia todinho, e aí começa a jejuar. Não faça isso. Não vai ter tempo de orar. Então, é dieta, não é jejum. Jejum está ligado à oração. Por isso que, geralmente, é aconselhado, por exemplo, no Antigo Testamento, o jejum, você tinha um dia de aflição da alma, e era no dia do Senhor, porque era um dia separado para isso. Você ia o dia inteiro, né, mortificar a sua carne, não comendo, né, mas para se exercitar na oração. Não é simplesmente não comer, mas é exercitar-se na oração. E não tem nada simplesmente de místico nisso, né, de uma coisa assim, um passe de mágica, se eu jejuar e orar, alguma coisa vai acontecer. Mas é porque eu estou mortificando minha carne e, ao mesmo tempo, eu estou exercitando minha alma. Você acha que nada vai acontecer?
para tratar os problemas espirituais da minha alma e dos espíritos, né, dos meus irmãos, né, da parte espiritual da minha família, quando problemas sérios estão acontecendo, eu preciso mortificar minha carne e também retirar um tempo, dedicar um tempo para a oração. Só assim, irmãos, a gente vai vencer as batalhas. Não é possível vencer uma batalha espiritual com armas carnais. Não é possível. Em que mundo nós vivemos, né? De onde nós somos? Nós somos cidadãos de dois mundos, de duas pátrias. É por isso que quando eu falo de um exercício espiritual como a oração, logo em seguida vem o jejum. Porque a parte carnal e a parte espiritual juntas, com um propósito apenas. De onde eu sou? Retomando aquela cena lá do começo. Como eu vou me adaptar a esse mundo? Eu não devo me adaptar a essa terra vivendo como uma pessoa alienada. Alguns crentes entram nesse erro. Vivem alienados. Falam um dialeto. Só eles entendem. Para dizer que são espirituais. Trabalham com uma Bíblia na mão, quando deveriam estar trabalhando com as ferramentas de trabalho na mão. Muitas vezes as conversas são insuportáveis, porque dizem ser espirituais. Isso não é ser de outra pátria, irmãos. Nós vamos sair do dia do Senhor e vamos mostrar que amamos esse dia e que amamos a nossa pátria, que vimos Cristo em glória hoje. Você vai dizer isso amanhã, quando descendo do monte, na segunda-feira, apareceu um negócio para ser feito, e você vai considerar a luz da Escritura. É lícito? É justo? Eu vou fazer. Se não é, eu não faço. Isso é ser cidadão dos céus, vivendo na terra. É descendo do monte amanhã, quando você estiver, né, com os nervos à flor da pele, e a sua esposa lhe irritar, porque é muito comum isso acontecer, ou o contrário também, o marido irritar a esposa. Você controla a sua língua, para se lembrar que você está diante do Senhor. Não só no domingo, mas todos os dias. Eu não sou cidadão desse mundo. Eu não trato minha esposa como marido desse mundo. As esposas não tratam seus esposos como as mulheres do mundo. Eu sou diferente. Eu não sou diferente porque eu fico cantando hino o dia todinho, não. É porque eu ajo diferente. Funcionário da empresa. Sabe como é que você começa mostrando que você é crente? Amanhã você é o primeiro a chegar. Amanhã você não faz corpo mole. Amanhã você não fica se escondendo no banheiro para não trabalhar, pegando o celular na hora do emprego. Não é assim. Ah, mas eu estava falando com o irmão da igreja. Está errado. Você vai mostrar que é a sua filiação no céu, vivendo nessa terra como Deus mandou. Não se aliene das coisas desse mundo. Viva como cidadão dos céus, mas sabendo que você ainda mora aqui. Porque daqui a 7 dias, nós vamos subir de novo o monte e vamos estar na presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Amém.